Fala, sobreviventes! No vídeo anterior falei para vocês como foi viver sem o amor de mãe. Nesse vídeo eu vou compartilhar para vocês como eu ainda consigo amar minha mãe. Eu ainda tenho amor aqui no meu coração por ela, mesmo depois de tudo que ela me fez. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou dar um resumo aqui para vocês. É, o O resumo do que a minha mãe me fez foi muito além das pisas, né? E dos maus tratos por me colocar para trabalhar muito cedo, não por trabalhar, mas por obrigação de para me alimentar, para me morar na casa dela, mas também as palavras que veio entre maldição de morte e também sobre maldição de falar que eu quis trazer alguém para tirar a vida dela, né? Para ela. Mas também o abandono, né? Que ela falou que se Deus não tirasse os filhos da casa, que carregassem, aquele coisa ruim lá carregassem. Ela falou também. E também muitas outras coisas que eu falei tudo no outro vídeo, mas também uma que mais me marcou foi dela ter falado isso. E também por eu ter ido para a rua, para o mundo, morar na casa de um e de outro, e eu não ver a minha mãe procurar por mim, nem falar e nem querer saber como eu estava, mesmo eu sofrendo os piores dias da minha vida, da minha infância, né? Mesmo ter passado por dores que não desejo e não quero que ninguém, muito menos nenhuma criança, passe pelo que eu passei, mas que sim, gente, eu amo a minha mãe, eu ainda sinto amor por ela. E eu não estou falando aqui da boca para fora, como eu já ouvi muitas vezes minha mãe falar que ama os filhos e não demonstrar em atitudes, as atitudes ter sido essas, né? Mas eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar o dedo e nem quem sou eu para julgar, só Deus, né? Mas também não estou aqui para dizer que minha mãe foi certa em fazer isso. Realmente ela não fez certa. Não tá certa, mas a gente somos seres humanos. A gente estamos propícios a errar. A gente erra, a gente é falho. E é por isso que eu perdoo minha mãe. É por isso que eu amo ela como ser humano. Não vou dizer a você aqui que é um amor de filho para mãe, que é um amor, que eu sinto um amor pela minha mãe como alguém que teve a sua mãe ao seu lado toda a sua vida, que sua mãe cuidou, deu amor, deu carinho e tratou bem e cuidou como a própria vida dela. Eu vou ser hipócrita se eu falar que o amor que eu sinto pela minha mãe é um amor de um filho e uma mãe normal, comum, que não passou pelo que eu passei. Mas o amor que eu sinto pela minha mãe é o amor que eu sinto por cada um ser humano do mundo. É o amor que Deus nos ensinou. Deus quer que a gente ame. Deus nos ensinou o amor. E mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente é falho, mesmo quando a gente não merece, Deus mesmo assim ele nos ama. Ele no, Deus mesmo assim ele nos ama, né? Ele não ama todos nós, né? Embora Deus ama, mas também ele não vai abençoar quem está errando, né? Ele ama, mas uma pessoa que ele ama e que faz as coisas corretas e que vai pelo caminho certo, ele abençoa mais, né? Ele vai ter uma vida mais abençoada. E ele ama o pecador, mas quando a gente erra, né? Quando a gente erra, ele tenho certeza que também ele se entristece. E as coisas não acontecem, né? Quando a gente erra. Mas quando a gente se arrepende de todo o coração, ele continua nos amando e as coisas melhoram, né? Porque ele vê o arrependimento, ele sente o arrependimento, né? Então, é um amor que, como o de Deus pelo pecador, né? Ele ama todos nós, ele não abandona. A mesma coisa eu. Nunca vou abandonar minha mãe. Se ela precisar de mim hoje, se ela precisar de mim, se ela quiser, se ela tiver doente, se ela precisar, Deus está lá, pode ter certeza que eu vou estar. Mas eu amo ela, mas não para conviver mais, sabe?
Eu amo ela porque eu perdoo ela, porque ela me colocou no mundo, ela falhou, ela pode não reconhecer, como ela já disse várias vezes que acha que fez certo, que fez tá certo. Ela não consegue perceber, mas também se percebe, não dá o braço a torcer, não diz nada, só diz que tá certa, não sabe pedir perdão, não acha que pedir perdão a um filho, acha que é se rebaixar um filho, como eu já ouvi muitas vezes ela falando que não se rebaixa filho, que não procura, não busca saber, porque o filho tem que buscar e procurar saber dela porque ela é mãe, mas nunca concordei com isso, não concordo, sabe? Mas mesmo assim eu amo a minha mãe. Eu amo e já demonstrei muitas vezes, né? Já mesmo sem ela vir atrás de mim, mesmo ela fazendo tudo o que fez, eu fui várias vezes já atrás dela. Eu já tentei conviver, eu já cheguei a ela, já abracei ela, já fui na casa dela, mas não consigo, sabe, ter aquele mesmo amor. Sentir aquele mesmo amor como logo quando eu era criança e não entendia quando as coisas aconteciam, sabe? As coisas aconteciam, a gente muito bebezinho, muito criança, não entendia, né? Mas aos poucos a gente foi rápido, né? Assim. Eu digo assim, quando eu era uma criança de 5 anos de idade. Quando a minha mãe me levava pra escola, quando eu tinha 3 anos, que eu ainda lembro, sabe, gente? Eu lembro de coisas que aconteceu em 1999, quando eu ia pro pré. Eu lembro que minha mãe me levava de bicicleta. Nesse tempo aí eu tinha 96, tinha 3 anos, que eu sou de 96. Eu amava muito a minha mãe ali, sabia que ela ia me buscar, mesmo eu apanhando muito ainda já na cidade, né, em trabalhar com meus irmãos, mas, né, aí com o tempo foi que foi acontecendo as coisas ruins, as coisas ruins, as coisas ruins, e aquele amor não foi sendo um amor verdadeiro assim, amor verdadeiro. Vocês estão me entendendo, né, gente? Não é aquele afeto de mãe. Eu dizia, minha mãe, porque minha mãe é assim? Já ficava, né, confuso, né? Já comecei a ficar confuso e ao longo dos anos tudo foi acontecendo. Aí foi que tive certeza que o amor dela não era um amor de mãe para filho, né? Não era um amor. É tão difícil falar de amor, né, gente? É tão difícil falar assim, né, sobre essas coisas, né? Mas o amor, gente, ele tá dentro de nós e ele é demonstrado a cada dia, sabe? E quando a gente fala palavras muito duras, quando a gente vai, cada dia que passa, é, fazendo coisas, né, com que machuque, com que causem dor, a pessoa vai, cada vez aquele amor vai ficando diferente, né? A gente só não pode deixar de amar o próximo, né, gente? As pessoas fazem mal a gente e a gente se entristece e tudo, a gente não vai conviver, né? Não vai, como é o caso dele mesmo, eu não quero conviver mais com ela, porque eu sei que não tem jeito, sabe? Ele já falou várias vezes, e a última vez disse, ela falou que não se arrepende do que fez. Isso pra mim foi, sabe? Então eu vou continuar aqui amando minha mãe do jeito que eu amo ela, né? Não como mãe, mas como ser humano que merece o meu respeito, o meu amor e minha gratidão por ela ter me colocado no mundo e gratidão por ela não ter me jogado no lixo, né? Também. Por ela, talvez tivesse me botado no lixo, alguém tivesse me achado, tivesse sido diferente, né? O sofrimento. Eita. Assim, já voltando em outro assunto, assim, tem pessoas que passou, como algum de vocês pode ter estar assistindo, né? E passou por momentos, né, difíceis, por abandono, né? Talvez sua mãe jogou você fora, talvez você foi adotado muito cedo, sua mãe deu você a outra pessoa, né? Como a história também de Carlos Marca, a mãe dele deu ele, né? A mãe biológica dele deu ele. Mas se a minha mãe tivesse me dado para outras pessoas, me jogado no lixo, não sei, meu Deus,
terreno, né? Eu sou grato, por isso que eu sou grato a Deus por tudo que eu passei, gente, porque poderia ter sido pior. Mas também, se tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse sofrido tanto, passado por tanta dor, né? Talvez eu tivesse a imagem da minha mãe como a do meu pai, né? Que eu tá neutro, sabe? Eu não conheci, também não faz diferença, também não me causou dor, também não falou palavras ruins pra mim e tá nessa. Não conheço ele e também, sabe? Não foi me causar aquela dor de ouvir palavras ruins, de ouvir, de sentir maus tratos, de sentir, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Mas é isso, gente. Então, eu amo, sabe? Amo sim. Amo. Se eu chegar, se eu ver um. Olha, desde que aconteceu tudo comigo, eu nunca tive um pensamento e um coração de maldade. Eu sempre quis fazer diferente, eu sempre quis sentir amor pelas pessoas, sabe? Eu sentia a dor e eu já me imaginava, eu não quero causar isso em outra pessoa. Eu não quero que ninguém sinta isso. Eu não quero. A mesma coisa quando eu chegava assim na rua, que alguém tava precisando cair, ia precisar de ajuda, eu ia lá, eu sempre vou, ajudo. Se alguém, em qualquer momento que eu ver, eu sentir que tá precisando de mim, eu vou me ajudar. E não é com dinheiro, sabe, gente? Com dinheiro a gente nunca pode. Eu queria poder ajudar com dinheiro, mas o dinheiro não é o principal. A gente consegue fazer muitas coisas sem ter dinheiro, sabe? Dinheiro muita gente quer mais para se beneficiar, mas as coisas que realmente têm valor mesmo é quando a gente faz algo de coração, na hora que as pessoas mais precisam. E isso é uma ajuda, é um abraço, é um carinho, é uma palavra de conforto, é uma palavra de incentivo. É tudo que dinheiro nenhum compra, sabe? E eu sempre tenho esse desejo de passar para as pessoas. Sempre quando eu vejo alguém, sempre quando eu percebo que alguém está precisando de mim, eu chego junto e eu fico tão feliz quando eu vejo o sorriso no rosto daquela pessoa. Quando eu vejo que eu fiz diferença, né? Quando eu vejo que eu fui essencial para aquela pessoa ali, para aquela hora, para aquele momento ali dela e ela ficou grata a mim, ficou feliz, né? Não por ser grata a mim, mas por ser grata a Deus, né? Mas fica agradecendo tanta pessoa, né? E eu fico tão grato a Deus por ter feito aquilo, né? E por ele me dar um coração bom e um coração que tudo que eu passei, todos os momentos difíceis de dor na minha vida que passei, Deus não me deixou, né, eu se tornar uma pessoa má, uma pessoa ruim, né? Eu nunca quis, eu sempre pedi a Deus para cuidar de mim, para deixar meu coração limpo, puro e para que eu fizesse tudo totalmente diferente, porque eu não desejo para ninguém, sabe, a dor, não desejo para ninguém o sofrimento e a tristeza que eu passei. Não desejo mesmo. E é por isso que eu tô aqui, por isso que eu estou gravando, compartilhando, contando a minha história, mas principalmente com uma grande motivação aqui dentro de trazer esperança para você. Então, se você está sofrendo de alguma forma, se você foi abandonado, se você também é um sobrevivente, também sobreviveu à sua infância, é possível viver, gente. Agora é possível viver e ser feliz, porque a gente enfrentou, a gente passou por tudo. Foi difícil porque a gente não tinha maturidade, não tinha mente, não sabia lidar com certas situações que foram causadas em nós, tão crianças, tão jovens, né? Mas que é possível sim fazer diferente, é possível ser uma mãe, um pai diferente, ser um ser humano que traz luz e passou por tudo e não quer ver ninguém passar por aquilo, né? E quer, mas antes ser um ser humano diferente, né? Quer ser o adulto que protegeu, que protegeria você quando criança, né? Eu sou muito grato a Deus por estar sendo esse adulto, né? Se existe algum jovem, né, que está me assistindo hoje, que está me acompanhando, que está passando por isso. Eu não sei quem está me assistindo, eu não sei quem está aqui, mas tenha certeza que eu te amo muito, muito mesmo. Te amo, Deus te ama. Eu amo todos, gente. Eu amo todos e eu perdoo quem me fez mal, porque também se eu não perdoasse, eu ainda estaria com fardo
enorme carregando, como eu até um tempo atrás eu estava carregando um peso muito grande ainda e uma tristeza muito grande. Mas quando a gente aprende a perdoar, aprende a amar, mesmo quem nos causa mal, né? É, é difícil, né? Mas Deus, Jesus, a gente fez tanto mal a Ele, né? A gente peca tanto, né? Ele foi crucificado e Ele mesmo assim não deixa de amar a gente, né? A mesma coisa temos que ser para o próximo. Quem nos faz mal, quem nos entristece, a gente tem que amar. Lembrando que amar não é aceitar, amar não é conviver. A gente consegue amar cada um no seu canto, né? Cada um no seu lugar. E na hora que precisar, na hora que precisar em caso de doença, em caso de saúde, a gente vai estar lá, né? Porque quem ama não consegue dizer, ah, não vou, vai. Vai, quem ama. Existe amor, existe compaixão, existe um ser humano ali, puro, um ser humano do bem, né? Então, ódio, raiva, não tenho, graças a Deus. Não quero ter de ninguém, muito menos da minha mãe, né? Então, minha mãe pode não perceber o mal e a dor que fez, que causou, né? Também ela não busca querer saber, não busca querer entender. Talvez ela um dia entenda, né? Toque no coração dela e ela se arrependa. E eu já perdoei ela. E se ela se arrepender, vai ser melhor ainda, né? Porque ela vai estar fazendo um bem a ela mesma, né? Assim como eu fiz um bem a mim ao perdoar ela. Então é isso, um grande beijo no coração. Falando um pouco de amor aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tô amando compartilhar com vocês, né? E com certeza sei que tem alguém me assistindo e esse vídeo está sendo essencial para alguém. E é isso que me motiva, que me deixa feliz. E se esse vídeo te tocou, quiser compartilhar aqui, deixar um comentário, vai me deixar muito feliz de saber que vocês estão me assistindo, saber que vocês também estão vivendo porque vocês já sobreviveram à infância. E se você está sobrevivendo à sua infância, se você ainda está na sua infância, pode ter certeza que você vai vencer, viu? Acredita. Beijo.